Valeu, gente, bom dia. Nós vamos trabalhar hoje, dando continuidade na matéria, com a parte de associação de resistores, tá? Aparelhos de medição, dando continuidade na parte de corrente elétrica, DDP, resistor em si. Vamos juntar eles num circuito inteiro, entendeu? E esse circuito, a gente vendo aqui, ele aparece em diversas maneiras na nossa residência, tá? Por exemplo, numa sala, tem um conjunto de LEDs aqui em cima, uma lâmpada central ali, você tem do lado de fora o famoso pisca-pisca de árvore de Natal, tudo isso são circuitos elétricos, tá? E nós vamos ver que esse circuito elétrico ele pode ser dividido de três maneiras, tá? A gente pode trabalhar com um circuito elétrico, na primeira parte dele, ele tendo uma associação de resistores, de resistências em série, tá? Então, uma resistência ligada atrás da outra. A gente pode trabalhar com uma associação em paralelo, tá? E uma associação mista desses dois circuitos elétricos, ok? Todos os nossos resistores que nós vamos ver aqui agora nessa associação de resistores, eles vão ser ômicos. O que significa ele ser ômico, tá? Eles têm considerada uma resistência constante, beleza? Então vamos dar uma continuidade aqui, Associação de resistores em série. Como eu acabei de dizer, eles estão ligados um atrás do outro, numa fileira só, tá? Então supondo que a gente dê uma diferença de potencial entre as duas extremidades, a extremidade A e a extremidade B, sim, a corrente elétrica que vai passar por esse circuito elétrico, ela é mantida, ela é a mesma corrente elétrica que passa pelo resistor 1, passa pelo resistor 2 e vai passar pelo resistor 3. Então eu posso afirmar que essa corrente elétrica, ela é sempre igual, já que só tem um único caminho, tá? E a diferença de potencial em cada resistor desse, ela vai ser igual? Não. Por quê? Como a diferença de potencial é resistor vezes a corrente elétrica, e cada pedaço desse aqui tem uma resistência, um resistor diferente, a corrente é igual, mas os resistores são diferentes, então as DDPs serão diferentes. Pode ser igual em algum caso? Pode. Elas podem ser iguais se os resistores forem iguais. Porque as correntes vão ser iguais, os resistores iguais, os DDPs vão ser iguais, beleza? Mas eu posso afirmar que a quantidade energética gasta aqui, a quantidade energética daqui e a quantidade energética daqui, a diferença de potencial elétrico daqui, a diferença de potencial elétrico daqui, a diferença de potencial elétrico daqui, somada dá a diferença de potencial elétrico do circuito inteiro. Então aqui, U é igual a U1 mais U2 mais U3. Juntando esses dois conceitos básicos, nós vamos ter isso aqui, Como U é R vezes I, eu vou substituir, RI igual a RI1 I1 mais R2 I2 mais R3 I3. Como a corrente elétrica é a mesma de todo mundo, eu posso cortar essa corrente elétrica. Então vai ficar resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3. E o que é uma resistência equivalente? É uma resistência que eu posso substituir todas as três resistências anteriores por essa daqui. Ela vai ter um valor equivalente, um valor que vai valer pelas três ao mesmo tempo, tá? Qual é um exemplo clássico de associação de resistores em série? Por exemplo, o pisca-pisca de árvore de Natal, tá? Hoje em dia, ficou tão obsoleto e tão barato que quando ele queima, você joga fora e compra outro. Antigamente não era assim. Antigamente o que a gente fazia? A gente pegava aquele pisca-pisca, botava na árvore de Natal. No ano seguinte, quando você ligava ele, tinha algum ramal dele que estava queimado. Você esticava ele no chão, aí você via normalmente que ele tinha 3 ramais. Um pisca-pisca normalmente tinha 3 ramais. Aí vamos supor que o ramal do meio estava queimado. O que você fazia? Você ia de lâmpada em lâmpada, trocando para ver qual lâmpada estava queimada. Porque ele vinha com umas lâmpadazinhas extras para você trocar. Porque ele não era uma coisa tão barata assim. Então você ia trocando até que ele voltava a acender. Por que isso acontecia? Imagina esse circuito elétrico aqui, se fosse 3 lâmpadazinhas de pisca-pisca. Se essa lâmpada aqui queimar,
Você concorda que a corrente elétrica não tem mais como passar, porque você vai ter aberto o meu circuito elétrico aqui? Então a corrente elétrica não tem mais como passar. Se ela não tem mais como passar, o circuito não está fechado, nenhuma lâmpada acende. É o que acontecia no circuito, no pisca-pisca. Todo aquele setor fica apagado. Se uma queimar, não queima só aquela, queima todas as lâmpadas, ou melhor, apagam todas as lâmpadas daquele setor do circuito elétrico. Ah, mas por que os outros dois setores não apagavam? Porque o pisca-pisca ele é formado de 3 setores em paralelo, sendo que cada setor entre si é série. Então eu tenho 3 paralelos com um montão de série. Por exemplo, você pega esses pisca-pisca aí de 100 lâmpadas, é como se tivesse 33 lâmpadas, 34 lâmpadas, 33 lâmpadas. São 3 setores, ou 4 setores de 25, 25, 25, 25. Sim? Esses 4 setores estão em paralelo, mas os outros todos, entre si, essas 25 lâmpadazinhas, estão em série. Então vamos ver o paralelo agora. O paralelo, ó, repara que vem o circuito elétrico, chega num determinado ponto, ele abre em 3 fiozinhos. Beleza? O que isso significa? Que a minha corrente elétrica que estava chegando aqui, ela foi dividida. E como é essa divisão? Essa divisão é proporcional, gente. Ela é proporcional. Por quê? A carga energética do elétron que chega aqui é a mesma para os 3 resistores. Sim? Então a diferença de potencial elétrico daqui para cá é a mesma para os 3 resistores. Se eu pegar o fio de cima, o fio do meio e o fio de baixo, os 3 estão ligados no ponto A e no ponto B. Então a diferença de potencial entre esses 3 resistores é nula, porque eles estão ligados no mesmo ponto. Então eu posso afirmar que o 1, o 2 e o 3, nesse caso aqui, serão o quê? Iguais. E é assim que a nossa residência é ligada. Porque você tem lá na tua sala lá um conjunto de lâmpadas na tua sala, mas todas acendem com a mesma luminosidade, com a mesma intensidade, com a mesma força. Por quê? Porque elas estão ligadas em paralelo. As DDPs delas são as mesmas. Quando você liga alguma coisa que não seja em paralelo, está em série, você ligou a primeira, quando você vai ligar a segunda, dá uma queda. A intensidade dela não é a mesma. Sim? Então olha aqui, ó. A corrente elétrica, ela foi dividida de forma proporcional. Então, se eu somar I1, I2 e I3, eu tenho que ter a corrente original. Então, tá aqui, ó, I igual a I1 mais I2 mais I3. O I é U sobre R. Então, eu vou jogar tudo aqui embaixo, ó. U sobre R é igual a U1 sobre R1 mais U2 sobre R2 mais U3 sobre R3. Cortando os U's, que eles são todos iguais, 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Tem um errozinho aqui, é R2, tá? Então, olha aqui, ó, presta atenção, gente, numa coisa simples. Vamos lá. Utilizar isso aqui sempre tá na cara que eu vou cair no MMC. Sim? Mas eu posso ter só 3 resistores aqui? Não, eu posso ter um circuito com só 2 resistores. Eu posso ter um circuito com 4 resistores, com 5 resistores, com 6 resistores, todos em paralelo. Imagina você ficar brincando que isso aqui é um infinito e além aqui para fazer um MMC com 6 números, 7 números. Vai te dar trabalho na hora da prova, não vai te dar trabalho na hora da prova? Então tem 2 mecanismos para que a gente possa usar aqui. 2, tá? Casos particulares. Quando eu tenho 2 resistências, tá? Eu já caio direto nessa equação aqui, ó. Resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. O MMC aqui já está pronto. Então, é o produto dividido pela soma. Professor, mas se eu tiver 4 resistores, beleza. Faz os 2 primeiros e os 2 últimos 2 a 2. Depois pega cada resposta desses caras e faz de novo 2 a 2. Você vai fazer contas mais rápido. Ah, mas eu tenho facilidade em fazer MMC. Beleza, põe tudo junto, faz MMC, você vai fazer uma conta só. Ah, eu tenho dificuldade no MMC. Faz assim que é mais garantido. Tá? Segundo caso particular, se por um acaso eu tiver todos os resistores com o mesmo valor numérico, todos eles têm o mesmo valor numérico. O que eu vou fazer com todos eles o mesmo valor numérico? REC é igual a R sobre N. N
é o número de resistência que aparece. Então, supondo que esse valor aqui fosse 40, 40 dividido por 4, minha resposta seria 10. Ah, se eu faço 2 a 2, no final vai dar quanto? 10. Se eu faço no MMC, na resposta final vai dar quanto? 10. Não importa. A resposta sempre vai dar a mesma coisa. Você tem que achar o mecanismo mais fácil para você resolver, tá? Associação de resistores mista. Repara que nesse traço aqui, ó, eu tenho um circuito em paralelo. E esse cara está sozinho, ó, ele está em série. Então, quando a gente tem paralelo e série juntos no mesmo circuito elétrico, nós temos uma associação mista. Como é que eu resolvo isso aqui? Esse aqui é tranquilo. Eu vou resolver o paralelo, acho a resposta do paralelo, depois eu refaço o desenho e somo, porque vai estar em série. Tá? Quando eu tiver uns problemas um pouquinho mais complicados, alguns nós vamos ter que abrir o circuito elétrico, ele vai estar meio embaralhado. Então nós vamos ter que abrir o circuito elétrico e um conselho, sempre vai da parte interior do circuito elétrico para a parte externa do circuito elétrico. Tá? É sempre mais vantajoso e mais fácil fazer assim. Então olha aqui, ó, o que é um curto-circuito, tá? Curto-circuito na realidade não é o que a gente chama de curto normalmente em casa, tá? Em casa a gente chama de curto quando você enfia um fio, né? Toda criança quase fez isso, né? Eu já fiz isso, meu irmão fez isso, então para mim quase toda criança faz. As duas crianças que existiam na minha casa quando eu era pequeno fizeram, então é normal. Pegar um fio e enfiar as duas pontas dele na tomada. Porque tá aquele buraquinho bonitinho ali. Antigamente, na minha época, eu tenho 38 anos, não tinha protetor de tomada. A gente via no mundo perigoso, não é o mundo de hoje em dia. Então eu peguei um fio, enfiei de um lado e enfiei do outro. A casa, pum, desarmou o disjuntor todo, perdeu um curto. Meu irmão foi mais... como é que eu posso dizer? Arteiro, e ele enfiou uma tesoura. Ele pegou a tesoura, abriu a tesoura e enfiou um bico de cada tesoura, da ponta da tesoura, na tomada elétrica, estourou a ponta da tesoura, derreteu praticamente, e ele, papai do céu protegendo, estava de meia, raider, todo engasalhado, não recebeu um mísero choque sequer daquela tesoura toda de metal na mão dele. Só o susto só. Mas aqui o nosso circuito elétrico, o que acontece? É quando a gente tem um fio sem resistência nenhuma, beleza? Então olha aqui, ó, eu tenho aqui o meu circuito elétrico, resistência de 5 ohms, 10 ohms, tá? Então olha aqui, ó, na hora que eu pego e crio um jumper aqui, ó, eu crio um pulo aqui, o meu elétron é como se ele fosse um pouquinho vidente, tá? Então, ó, o elétron vai chegar aqui, tem uma divisão para ele. Ele vai chegar e falar assim, pô, em qual caminho vou seguir? Qual o caminho mais fácil para mim? Qual caminho eu vou? Ele fecha o olho dele lá. Opa, aqui ó, por cima não tem resistência nenhuma pra gente, vamos por cima. Segue todo mundo por cima. Algum elétron vai passar por baixo? Não, se nenhum elétron vai passar por baixo, esse resistor deixa de trabalhar. Então ele some do nosso circuito elétrico. Ah, obviamente é isso que acontece? Não, não é, né, gente? Isso aí é só para vocês entenderem mais ou menos o funcionamento. Você tem um fluxo muito grande de elétrons, quando chega aqui é como se fosse uma catraca, tá? Eles dão uma travada, os elétrons, e tem um caminho livre aqui da rodovia. Então imagina que isso aqui é um engarrafamento e aqui tem um caminho livre. Vai chegar uma hora que vai fazer o quê? Vai engarrafar aqui, vai todo mundo começar a seguir por cima. E esse engarrafamento aqui vai acabar e ninguém mais vai passar por ele. Vai todo mundo só por cima. Mais ou menos isso, tá? Então esse cara deixaria de existir para desse jumper que a gente criou, tá? A gente tem que prestar atenção e ver todas as vezes que isso aqui acontecer em um circuito elétrico, tá? Amperímetro. O que é um amperímetro? Amperímetro nada mais é do que um aparelho para medir corrente elétrica, tá? E o que acontece? Para a gente medir a corrente elétrica, esse aparelho ele tem que estar incluído no meu circuito. Ele tem que estar colocado dentro do meu circuito. Então repara o seguinte, ó. Esse formato aqui é o formato da nossa DDP.
a nossa bateria, tá bom? Isso aqui é o desenho de uma bateria. O tracinho maior é o positivo, tracinho menor, o lado negativo, o polo negativo. Então, polo positivo, polo negativo. Foi a nossa corrente elétrica. Olha o amperímetro aqui dentro, ó. Ele está dentro do circuito elétrico, tá? Ele está no próprio caminho principal. Foi, aqui nós temos o nosso resistor, a nossa lâmpada, o nosso equipamento aqui dentro. E o circuito elétrico foi fechado. O amperímetro, por ele estar dentro do circuito elétrico, ele não pode interferir no circuito. Então, primeira coisa, se o meu amperímetro é ideal, primeira coisa, ele não pode ter resistência. A resistência dele tem que ser nula. Porque se ele tiver resistência, ele interfere no meu exercício, tá? Então, primeira coisa, o meu amperímetro tem resistência nula. E ele mede corrente elétrica. E ele tem que estar dentro do circuito elétrico. Beleza? Voltímetro. O que é o voltímetro? Voltímetro é o aparelho que vai medir, vai aferir a minha voltagem, a minha diferença de potencial. E se eu vou aferir a minha diferença de potencial, aí já tem uma mudança. Qual é a mudança? Eu não posso estar dentro do meu circuito elétrico. Eu tenho que estar fora do circuito elétrico. Então, o nosso circuito elétrico está aqui, a bateria está aqui. Olha o circuito elétrico aqui, ó. E o meu voltímetro, ele está jampeado nessa resistência. Ele está por cima dessa resistência. Beleza? O que acontece aqui? Ele tende a ter uma resistência infinita para praticamente zerar essa corrente elétrica que passa por ele. Praticamente zerar essa corrente elétrica que passa por ele. Então, zerando essa corrente elétrica que passa por ele, eu não estou interferindo no meu circuito elétrico. A corrente elétrica que passa por aqui é a mesma. Então, meu voltímetro, ele é externo ao meu circuito elétrico. Beleza? Vamos começar a praticar, tá? Calcule a resistência equivalente do circuito a seguir. Repare o seguinte, nós vamos aumentar a dificuldade dele devagarinho, tá? Devagarinho a gente vai aumentar as dificuldades. Primeira coisa, eu preciso olhar o circuito elétrico. Esse circuito elétrico aqui, ele é um circuito em série, em paralelo, ou um circuito misto? É só olhar o fio principal, o fio que sai da DDP, se ele tem alguma divisão ou se ele é um fio direto. Então, ó, polo positivo saindo daqui. Eu só tenho um único fio, não é isso? Um único fio rodando o tempo inteiro. Se eu só tenho um único fio rodando o tempo inteiro, significa que esse meu circuito elétrico ele é um circuito em série. E se ele é um circuito em série, eu consigo abrir esse circuito simplesmente esticando essa linha. Beleza? Vou botar no quadro aqui só para vocês verem como é que fica. Tá? Então, ó, polo positivo eu vou chamar de ponto A e o polo negativo eu vou chamar de ponto B. E eu tenho uma única linha ligando esses dois pontos, tá? Com 3 resistores. 3 resistores nela. O primeiro resistor vale 10 ohms. O segundo resistor vale 8 ohms. E o último resistor vale 4 ohms. Se eles estão em série, para eu poder resolver a minha resistência equivalente, eu preciso somar esses valores. Fazendo a soma da rápida, 10 mais 8 mais 4, 22 ohms. Então é como se eu tivesse substituído todo aquele circuito elétrico por uma única resistência que vale 22 ohms. Não é complicado fazer isso, tá? Isso é só o série. Só para a gente entender como é que ele funciona, tá? Normalmente vai cair um circuitozinho assim, só série? Ou só paralelo? Não, normalmente cai um misto, tá? A gente precisa visualizar a figura. Então vamos para o próximo, para a gente poder visualizar como é que é. Vamos voltar. Aqui, ó. Qual a resistência equivalente do circuito a seguir? Vamos olhar a figura de novo. De novo, o mesmo procedimento. Pega o fio central.
Ó, e tem uma divisão. Segue ele. E tem outra divisão. Segue ele. Ó, fechou aqui, fechou o circuito. Se tem divisão, a tendência natural é que já tenha paralelo aí. Eu preciso analisar se agora tem paralelo o quê? Se ele, além de paralelo, ele vai ter uma série. E se além de paralelo e série, ele tem algum curto-circuito. Beleza? Então, para facilitar o nosso entendimento, a gente pega essa figura, tá? E nós vamos marcar alguns pontos nessa figura. Eu vou fazer ela no quadro, passo a passo, para a gente poder determinar esses pontos todinho e calcular a resistência equivalente dessa figura, tá? Então, indo para o quadro. Nós temos o nosso circuito externo. E aqui nós temos 2 fios. O primeiro valor vale 4 ohms, 6 ohms e 12 ohms. Beleza. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui na primeira coisa que eu vou fazer? Eu já sei que tem divisão de fio. Se eu já sei que tem divisão de fio, eu vou marcar aonde ocorrem essas divisões de fio. Então, ó. Eu tenho 4 pontos de divisão de fio. Nesses 4 pontos de divisão de fio, o que eu vou fazer? Eu vou dar nome para esses caras, botar letra, só para eu não me perder, tá? Como eu sempre costumo chamar o início de A e o final de B, e se não tiver resistor no fio, lembra o que eu falei, a DDP é a mesma, é como se ele estivesse num curto-circuito. Então o nome tem que ser sempre o mesmo. Então se aqui é A, daqui para cá não tem resistor, né? Então é como se esse fio aqui fosse um fio de curto-circuito, mas é o fio de entrada do sistema. Então se aqui é A, aqui também tem que ser A. E daqui para cá também não tem, ó, resistência. Então aqui também é o ponto A. Então tudo ali em cima é o ponto A. Daqui para cá agora, ó, já tem resistência. Então se tem resistência, eu tenho uma queda de DDP, uma queda de tensão. E tendo uma queda de tensão, meu ponto muda de nome, beleza? Daqui para cá, eu também tenho uma resistência. Eu também vou ter uma queda de tensão. Mesma coisa daqui para cá. Agora olha o caminho do lado de cá. Tem alguma resistência nesse caminho aqui? Não tem. Então é todo mundo o quê? B. No fundo, apesar de eu ter desenhado 4 pontos e com os 2 originais a gente ter 6 pontos ao total, a gente tem 6 pontos ao total, na realidade aí eu só tenho 2 pontos. O ponto inicial, que é o ponto A, e o ponto final, que é o ponto B. Mas com quantos fios aí? 3 fios. Então eu vou desenhar aqui 3 fios diferentes um do outro. E nisso que eu desenho 3 fios diferentes um do outro, eu tenho um circuito em paralelo. Beleza? O valor é 4, 6 e 12. 4 ohms, 6 ohms, 12 ohms. Aí vamos lá agora. Eu posso fazer esse cara direto no MMC, diretão, ou posso fazer ele 2 a 2, tá? Vou resolver aqui embaixo das duas maneiras, tá? Então primeiro vamos fazer por MMC direto. Então, ó, 1 sobre REC é igual a 1 sobre 4, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 12. Aí eu tenho que fazer MMC entre 4, 6 e 12. 4, 6, 12, por 2, aqui dá 2, aqui dá 3, aqui dá 6, por 2 de novo, 1, 3 e 3, por 3, 1, 1 e 1. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Meu MMC vale 12. Vamos lá, então.
12 dividido por 4 dá 3. 12 dividido por 6 dá 2. 12 dividido por 12 dá 1. Aqui dá 12. REC. 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 Aí eu já sumo já com a parte do denominador. 12 vezes 1, 12. 3 REC vezes 1, 3 REC. Mais 2 REC vezes 1, 2 REC. Mais 1 REC. 3 mais 2 mais 1 dá 6. 6 REC. REC igual a 12 dividido por 6, que dá 2 ohms. Agora, como é que eu posso fazer isso, gente? Eu posso fazer isso 2 a 2. Eu posso pegar dois valores e resolver, depois pegar dois valores e resolver. Beleza? Quais dois valores eu vou usar primeiro? Uma opção. É simplesmente uma opção. Tá? Eu vou escolher o 4 e o 12. Por que eu vou escolher o 4 e o 12? Não escolho 4 e 6. Primeiro porque 4 e 6 não são múltiplos diretos um do outro. E rapidamente na minha cabeça já dá para fazer que 4 vezes 6 dá 24. Embaixo vai dar 10, eu vou ficar com o número quebrado. Porque 24 dividido por 10 vai dar 2,4. Então eu estou tentando fugir desse cara. Então vou pegar 4 e 12. Por quê? Porque eu acho que vai funcionar. Eu acho que 4 e 12, 12 é múltiplo de 4, eu acho que vai funcionar. Aí se eu pego 6 e 12, também eu acho que funciona, porque um é múltiplo de outro, vai funcionar, vai ficar um número inteiro mais fácil. Beleza? Então vamos pegar 4 e 12. Então REC é igual a 4 vezes 12, 4 mais 12. 4 vezes 12, 48. 4 mais 12, 16. 48 dividido por 16 dá 3 ohms. Como eu previa, deu um númerozinho inteiro, bonitinho. Fugimos do número decimal. O que a gente vai fazer agora? Pegar esse 3 e resolver 2 a 2 com a resistência aqui, sobrou. Essa resistência 6 aqui eu não usei ela. Então agora eu vou usar. REC é igual a 3, que é o valor que a gente obteve, vezes 6, dividido por 3 mais 6. 3 vezes 6, 18. 3 mais 6, 9. 18 por 9 deu 2 ohms. Repara que os valores são exatamente iguais. E se eu tivesse, aqui em cima eu tivesse pego 6 e 12. 6 e 12, eu ia achar 4 aqui como resposta. Aí eu ia fazer aqui 4, não, eu ia achar 6, minto, eu ia achar 6. Se eu pego 6 e 12, não, eu ia achar 4, sobrou 4, eu ia achar 4. Aí ia fazer 4 com 4, ia dar 2 como resposta do mesmo jeito. Beleza? Então, ó, repara que independente do modo como você vai resolver um problema, você vai achar sempre a mesma resposta. Tá? É opção o modo como você vai resolver. Agora vamos passar para o próximo. Repara, lembra o que eu falei? A gente está dificultando o negócio. Nossa figura nova. Olha como é que está essa figurinha nova aí. Calcule a resistência equivalente do circuito a seguir. Eu tenho ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistores aí agora. E eu já tenho aqui, ó, logo de cara, aqui um ponto de divisão. Então eu vou precisar ver como esse cara está funcionando. E como eu vou fazer com esse cara. Se ele é série, se ele é paralelo, se ele é misto, se ele tem curto-circuito. Eu preciso analisar isso. E para eu poder analisar isso, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer, gente? Marcar os pontos, bonitinho, abrir o meu circuito elétrico e aí começar a resolver. Não tem outro jeito. Para você não errar, tem que fazer com calma, marca os pontos, abre o circuito e aí a gente resolve, tá? Então vamos lá, vamos pegar essa figura e botar aqui no quadro.
Então, vamos lá, ó. Ponto A, resistência. Aqui desce. E fecha aqui no ponto B. Só tem que aqui tem um ramo. Os valores são 6 ohms, 2 ohms, 3 ohms, 5 ohms, 10 ohms e 4 ohms. E ele já me deu que esse ponto é o A e que esse ponto é o ponto B. Beleza, e aí? Tenho nada de apagar o quadro aqui. Para a gente poder fazer com calma e detalhado. Vamos lá, primeira coisa que eu preciso fazer na minha figura. Marcar aonde nós temos divisão de ramal. Aqui eu não tenho uma divisão, ó. Então eu chamo esse ponto aqui de nó. E aqui eu tenho outro ponto, não tenho? Então eu teria 2 nós. Eu tenho mais algum ponto na minha figura? Eu não tenho mais nenhum ponto aí, né? Só tem esses 2 pontos. Então agora eu vou dar nome para esses caras. Eu tenho que dar nome para eles. Lembrando o seguinte, aqui é o ponto A. Daqui para cá tem resistência? Tem o valor de 6. Então não é um curto-circuito. Se não é um curto-circuito, eu tenho que ter outro nome. Lembrando que o B já está aqui, então não coloca B lá em cima, tá? Então se aqui é A e o B já está aqui, eu vou chamar esse cara aqui de ponto C. Legal. Daqui para cá tem resistência? Tem até 3 resistências. E por esse caminho aqui eu também tenho resistência. Então é um ponto diferente do ponto C. Legal. E daqui para cá tem resistência? Tem também. Então tem que ser diferente do ponto B. Esse ponto aqui é o meu ponto D. Então eu tenho 4 pontos. Aqui, ó, começa no ponto A, termina no ponto B, e no meio eu tenho o ponto C e o ponto D. Legal, vamos desenhar agora. Do A para o C, eu tenho o quê? Um único fio que tem um valor de 6 ohms. Do D para o B, eu tenho um único fio que tem valor de 4 ohms. Do C para o D, eu tenho um valor num fio que vale 10 ohms e tem um outro fio que tem quantas resistências, gente? Tem 3 resistências. E são os valores 2, 3 e 5 ohms. Tá lá. Minha figura tá ali bonitinha agora. Eu tenho esse cara em série, esse cara em série, esse circuito em paralelo. Mas dentro desse circuito em paralelo, repara que eu tenho 3 resistências como? Em série. Então o que eu vou ter que fazer aqui primeiro? Lembra o que eu falei lá no início? Resolve de dentro para fora. Resolve sempre a parte mais interna e vai saindo do teu problema. Então quem é a parte mais interna aqui? Você fala, é o paralelo. Não, antes do paralelo tem esse circuito em série aqui dentro. Ó. Eu tenho que resolver esse cara aqui primeiro. Ele é a parte mais interna. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é resolver esses 3 carinhas aqui, que eles estão em série. E se eles estão em série, é fácil, né, gente? Porque série é só somar. 2 mais 3 mais 5, que dá 10 ohms. Beleza, o que eu vou fazer agora? Para não ficar zoneado, eu vou refazer essa figura. Eu vou desenhar essa figura de novo, tá? Aí eu posso fazer direto? Se você tem um controle, pode, tá? Mas eu aconselho a fazer por partes, com calma. Não fique muito agitado não, tá? Faz com calma. Então olha aqui, passando para cá. O 6 continua ali. Esse cara aqui é o ponto A. Esse cara é meu ponto C. Reto, eu tenho uma que valia 10. Aqui é o meu ponto D.
e reto, eu tenho uma que vale 4. Ponto B. Aqui em cima, a gente tinha aquele conjunto inteiro, que nós trocamos ele por uma nova que nós calculamos que vale 10 ohms. Beleza. De novo, vou fazer aonde? Na parte central. A parte central é esse cara aqui, ó. Isso aqui é um paralelo, não é, gente? E olha que bonito, ele é um paralelo que tem o mesmo valor numérico. Se ele é um paralelo que tem o mesmo valor numérico, significa que eu pego esse valor numérico e divido pelo número de vezes que ele apareceu. Quantas vezes aparece o número 10 aqui? 2 vezes. Então 10 dividido por 2 dá 5 ohms. Então esse pedaço aqui vale 5. A minha resistência equivalente final, agora, é simplesmente um circuito em série, que tem 6, 5 aqui no meio e 4 no final. Resolvendo esse cara, é só somar. Nós temos 6 mais 5 mais 4, que dá 15 ohms. Repara que o nosso circuito, ele era um circuito o quê? Misto. Eu tinha série, paralelo, depois série, tudo junto. Beleza? Deu um pouquinho só de dificuldade nesse, né? Aumentou o grau um pouquinho. Eu juntei o série com paralelo. Mas parou por aqui? Não, repara que eu ainda não introduzi uma coisinha básica ainda. O curto-circuito ainda não apareceu. O curto-circuito ainda precisa aparecer, tá? Então vamos ver um próximo. Adivinha o que vai aparecer nesse cara aqui agora? Curto-circuito vai aparecer nesse cara. Então vamos olhar a figura. Eu tenho aqui o ponto P e o ponto Q, tá? A entrada e saída do meu circuito. Beleza? Aqui eu tenho, ó, resistor, 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 resistor. Daqui para cá não tem. Tem esse fio aqui também que não tem nada. O que eu preciso fazer nesse cara aí, gente? Eu vou precisar marcar esses nós, marcar esses pontinhos todos e dar nome para eles, para ver aí se eu vou perder alguma informação. Se algum resistor desses caras todos aí vai sumir, vai deixar de existir, vai deixar de trabalhar. E se isso acontecer, tá? Eu preciso eliminar ele e deixar de resolver esse cara. Então vamos pegar essa figura e vamos passar para o quadro. Vamos lá. Aqui vale 10 ohms, 30 ohms, 8 ohms, 5 ohms, 30 ohms e tem esse valor aqui direto, aqui, essa reta direta aqui, sem resistência. Vamos lá. Primeira coisa, vamos marcar os pontos. Aqui eu tenho um nó, eu tenho uma divisão de fios. Aqui eu tenho um nó. Aqui eu tenho um nó. Esse cara aqui é nó, gente? Não, o fio só está o quê? Dobrado. O fio só está dobrado, eu só tenho uma dobra de fio, tá? Então eu não tenho nó ali. Se aqui é o ponto Q, esse cara aqui tem que ser diferente. Eu já sei que ele tem que ser diferente. Aqui é o ponto P. Daqui para cá tem resistência? Não tem, não. Então esse cara obrigatoriamente tem que ser quem? P também. Daqui para cá é diferente? É. Então esse cara aqui eu já sei que ele é diferente do Q e já sei que ele é diferente do P. Daqui para cá tem resistência? Tem. E daqui para cá tem resistência? Não. Se não tem, esse cara aqui também é o ponto P. Não tem ali
uma queda de tensão. Se não tem uma queda de tensão, eu tenho 2 pontos P's, se eu ligo um fio no mesmo ponto, vai acontecer o que com esse fio? Nada. Então, ó, essa parte do meu circuito elétrico morreu. Porque eu tenho um jumper aqui, ó, e a corrente elétrica não vai passar por esse ramal. Então, morreu. Então, quantos pontos eu tenho? Ponto P, ponto Q, e esse cara aqui no meio, que eu vou chamar de A. Então, vamos lá. Não importa por onde ele está entrando, por onde ele está saindo, tá? Mas vamos obedecer a ordem das letras. Vou começar pelo ponto P, terminar no ponto Q, e no meio eu tenho A. Então, ó, entrou no P, saiu no Q. Do P para o A, eu tenho um resistor que vale 30 ohms e um outro resistor que vale 8 ohms. E do A para o Q, eu tenho um resistor que vale 10 ohms. Então, vamos lá. 38. Fazer resistência equivalente. 30 vezes 8 sobre 30 mais 8. 30 vezes 8. 3 vezes 8 dá 24. Então, dá 240. 30 mais 8 deu 38. Não é um número que você estalou na tua cabeça e você tem a resposta. Não é, não é. Você não tem a resposta disso. Na hora da prova, gente, simplifica os valores. Vai sair mais fácil simplificando os valores. Ah, professor, posso pegar e dividir? Claro que pode, mas simplifica, vai ajudar para você para simplificar. Tá bom? Então vamos lá, ó. Simplificando. Simplifica por 2. Dá quanto esse cara aqui? 120 em cima. E 38 por 2 vai dar 19. Deu ruim. Por que deu ruim? Porque isso vai dar um número primo. 19. Não tem divisão. O de cima não é múltiplo, 120 não é múltiplo de 19. Então você vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer a conta, não tem opção. Aí, presta atenção, você vai fazer diretamente a conta? Não, você não vai fazer diretamente a conta. Por quê? Você vai ter que ver as suas opções de resposta, tá? Se a tua opção de resposta tiver em fração, você não vai fazer conta, tá? Ah, mas ela não está em fração, ela está em decimal. Então vou ter que fazer conta, beleza? Vamos considerar que ela está em fração. Eu não vou fazer conta nenhuma, tá? Então olha para cá, ó. Esses dois caras aqui, eles vão agora fazer o que aqui, ó? Somar. Eles vão somar aqui e virar uma única resistência. E do lado, eu tenho a outra resistência que vale 10. E aqui vale 120 sobre 19. Agora, vamos fazer a resistência equivalente dessa continha. Quanto vale a resistência equivalente dessa conta? 120 sobre 19 mais 10. Isso aqui é basicamente um número composto, né? 19 vezes 10, 190. 190 mais 120, 310. Dividido por 19 ohms. Se tiver assim, você larga assim a tua resposta. Senão, você tem que fazer essa conta ou faz a conta aqui em cima. Você escolhe qual delas já é mais fácil para tu fazer a conta e resolve. Ou faz o seguinte, é uma prova. Prova normalmente, principalmente quando é assim, isso aqui te dá uma ideia de resposta. Por que te dá uma ideia de resposta? Olha aqui, ó. 190, 19 vezes 10 dá 190, beleza? Dá 190. Esse cara aqui é 120, não é isso? Então é maior, mas é menor do que 10, tá? Então, ó, 120, metade de 190 é 95. Então esse cara é maior do que 5 e menor do que 10. Então você tem uma ideia, você vai somar uma coisa com 10, que é o que eu tinha aqui,
que está entre 5 e 10. Então vai dar 16, 17. Aí você vai olhar suas opções, tá? Vou fazer essa conta aqui agora não, tá? Mas é só para vocês terem noção que nem sempre você precisa resolver o problema. Você não precisa resolver essa conta, tá? Tem mais? Tem mais. Parou não. Tá? Vamos para a televisão aqui de novo, para o slide. Olha a minha figurinha agora. Vê se ela tá agradável. Tá bonitinha a minha figura? Eu tenho meu circuito todo. Tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 resistências. Tem um troço para dentro aqui. Gente, tá embolado. Eu não sei se é paralelo, eu não sei se é série, eu não sei se tem curto-circuito, eu não sei nada disso. Eu vou ter que marcar todos esses nós. Tá? Todos eles. Então, vamos pegar a figura, trazer para o quadro e resolver. E não tenha pressa, não adianta. Não tenha preguiça de refazer a sua figura. Não adianta ter essa preguiça. Vamos lá. Ó. Direto para cá. Fecha aqui. Agora eu tenho um aqui, que vai até lá, e um para cá. Agora vamos botar esses valores aqui, 80. Aqui em cima vale 150. Aqui vale 200. 100. 80. E 60. Ele já me deu a entrada aqui, que vale A e B. Então, vamos continuar dando nome para os caras. Vamos lá, ó. Daqui para cá, ponto A. Daqui para cá, ponto B, porque eu não tenho resistência. Legal. Daqui para cá tem resistência? Tem. Então, o ponto tem que ser diferente. Então, vou chamar aqui de ponto C. Daqui para cá tem resistência? Esse caminho aqui? Não. Então é o mesmo ponto C. Repara que daqui para cá está diferente. Ponto B. Daqui para cá tem resistência? Tem. Daqui para cá tem resistência? Tem. Daqui para cá tem resistência? Tem. Então vou chamar de ponto D. Tá lá. Todos os meus pontos estão ali. O que eu vou fazer agora? Abrir esse circuito elétrico. A, depois do A vem o ponto C, depois do ponto C vem o ponto D, depois do D, fecha no B. Seguir o caminho. Beleza, vamos lá. Do A para o C, eu tenho uma resistência que vale 150. Do C para o D, eu tenho duas. Dois caminhos, ó. Cada um com uma resistência que vale quanto? 80. Do D para o B, eu tenho uma que vale 60. Do C para o B, eu tenho uma que vale 100. E do A para o B, eu tenho uma outra que vale 200. Meu circuito está aberto. E o que eu falei para vocês? Sempre de dentro para fora. Sempre de dentro para fora. Vamos tentar só um pouquinho agilizar o processo de abertura, para não ficar desenhando muita coisa. Para vocês também começar a se acostumar. Esses dois caras aqui, ó, eles não estão em paralelo? Esse 80 com 80 aqui estão em paralelo. E se eles estão em paralelo e tem o mesmo valor numérico, como é que eu resolvo esse cara, gente? O REC dele não é pegar o valor numérico e dividir por 2, que aparece 2 vezes? 80 dividido por 2 vai dar 40.
Então, no lugar desses 2,80, vai sumir isso tudo e vai aparecer um de quanto aqui? Um de 40. Que vai ficar em série com quem? Com 60. E se é série, é só eu preciso fazer o quê? Somar esses caras. Então, eu vou somar esse cara aqui, ó. REC é igual a 40 mais 60, que dá 100. Um conselho, é o máximo que você faz direto, tá? Respire e para. Não faz mais do que isso, não. Você já fez 2 contas direto na figura, senão daqui a pouco a tua figura tá uma bagunça. Refaz a figura, tá? Então vamos lá, ó. De novo, ó, ponto A, 150. Esse cara aqui, até o B, agora vale 100. Por baixo eu tenho um que também vale 100, que é esse aqui. E um mais ainda por baixo, tem um que vale 200. Ó, ponto A, ponto C, o ponto D deixou de existir, ponto B. Agora dá para fazer aqui, ó. Os dois estão em paralelo, não estão em paralelo? 100 com 100 vai dar quanto, gente? É 100 dividido por 2, que deu 50. Significa que no lugar desses dois caras eu tenho um resistor que vale 50. E adivinha só, 50 com 150, quanto é que vai dar? Vai dar 200. Então, se eu fizer esse cara aqui de cima, ó, essa parte superior aqui, vai dar quem? 150 mais 50, que deu 200. De novo, ó, 2 contas, igual daqui, é o limite que você faz, tá? Então, vem pra cá. Eu tenho em cima agora que vale 200 e um por baixo que vale também 200. REC é igual a 200 dividido por 2, que deu 100 ohms. Repara que, ó, olha como é que a figura aparentava ser extremamente difícil e como não é tão complicado assim. Na hora que você abre a figura, as contas elas passam a ser simples, tá bom? Vamos para o último. Repara que agora eu mudei. Eu não quero mais saber resistência equivalente, eu quero saber quanto vale o valor do amperímetro e o valor do voltímetro. Não tem opção. Você vai ter que passar essa figura, analisar essa figura, calcular a resistência equivalente dessa figura, calcular a corrente dessa figura. Vai aumentar a quantidade de coisa que eu preciso calcular. Mas eu preciso analisar a figura como um circuito elétrico. Saber se é série, se é paralelo ou se é misto. Então, vou pegar essa figura e trazer para o quadro para a gente poder resolver. Vamos lá. Primeira coisa, eu preciso calcular a minha resistência equivalente total, tá? Então esquece voltímetro, esquece amperímetro, esquece todas essas coisas, tá? Vou botar eles aqui até de vermelho, só para a gente saber onde eles estão, tá? Para você entender que eu estou calculando só a minha resistência equivalente. Então vamos lá, esses dois caras estão em quê, gente? Estão em paralelo, não estão em paralelo? Se eles estão em paralelo, a minha resistência equivalente vai ser 10 dividido por 2, mais esse cara aqui que está em série.
Porque, ó, paralelo insere com esse cara aqui. 10 dividido por 2 dá 5. 5 mais 5 deu 10 ohms. Beleza. Isso aqui é a minha resistência equivalente do circuito elétrico. Agora, voltando na matéria anterior, na aula anterior, tá? Nós temos que a diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente elétrica. A diferença de potencial do circuito inteiro, ele me deu aqui, ó, é o valor da bateria. Vale quanto? 12 volts. E a minha resistência total do meu circuito, eu acabei de calcular, vale 10 vezes I. 10 está multiplicando, passa para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. 12 dividido por 10, que dá 1,2 ampere. 1,2 ampere. Beleza. Significa agora o seguinte, ó. Olha para minha figura. A corrente elétrica que sai daqui, ela tem um valor de 1,2 ampere. Aqui ela vai dividir. Chegou aqui, ela junta de novo, continua. E fecha, tendo o valor de 1,2 ampere. Opa, então qual é o valor da minha corrente elétrica aqui? Não é 1,2 ampere? Então, se ali a minha corrente elétrica vale 1,2 ampere, a minha voltagem no meu voltímetro é R vezes I. 5 vezes 1,2. 5 vezes 1,2 dá 6 volts. Beleza? Se aqui vale 6 volts e tudo são 12 volts, sobrou quanto para esse cara aqui, gente? Eu tinha 12, gastei 6 aqui. Sobra quanto para cá? 6 volts. Então, a parte de cima tem 6 volts, a parte de baixo também tem 6 volts. Então, vamos lá, ó. Como é que eu calculo ali? U, R vezes I. U é minha diferença de potencial. A gente já viu que vale 6. O meu R vale 10 vezes I. Passo 10 dividindo. 6 dividido por 10 igual a 0,6 ampere. Sim? Vamos pensar numa coisa só. Quanto é que chegou aqui? 1,2. Não chegou 1,2? Os valores das resistências não são iguais? Não vai ter uma divisão? A divisão é proporcional. Se os valores são iguais, a divisão vai ser no meio. Então, quanto é 1,2 dividido por 2? 0,6 para cima, 0,6 para baixo. Não é tão complicado assim. Depois que você aprendeu resistência equivalente, essa parte aqui não é tão complicada assim. Tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Que vocês tenham acompanhado direitinho, tá bom? Não esquece de ir lá, quando você estiver assistindo a aula, colocar o seu nome lá, tá? Dá sua curtida, comenta se você gostou, tá? E não esquece lá no grupo lá de vocês irem tirando as dúvidas e fazerem os exercícios, tá bom? Um abraço e até a próxima aula, gente.